E aí, pessoal, tudo bem? No nosso curso introdutório de mecânica, a gente viu que a força em uma partícula de massa m localizada no centro, numa distância r do centro da Terra é gerada por causa de uma interação gravitacional entre a partícula e a Terra, e ela obedece uma lei que é a lei do inverso do quadrado, né? Que é dada por a força gravitacional, né? Essa força gerada é a força gravitacional, e ela é igual a menos G mzão mzinho dividido por r quadrado, né? Apontado na direção chapéu, né? Aqui G é 6,67 vezes 10 a menos 11 newton por metro quadrado quilograma quadrado. Não, desculpa, newton metro quadrado por quilograma quadrado, que vai ser a constante gravitacional, e R chapéu vai ser o vetor unitário que aponta radialmente para fora da Terra, né? A Terra é assumida como sendo uma esfera uniforme de massa emissão, né? O campo gravitacional correspondente G, que é definido como sendo a força gravitacional por unidade de massa, vai ser dado, portanto, como G é igual à força gravitacional, isso aqui é por definição, né? Por unidade de massa, né? Logo, ele vai ser menos G mzão sobre r quadrado na direção R chapéu, ok? Então note que G é uma função de emissão, a massa que cria o campo, e R, que é a distância do centro da Terra, né? Essas são as duas coisas que são importantes, né, no nosso cálculo de G. E só, né? A gente não... o Gzão é uma constante, né? Então, os caras que estão nessa variável são essas duas. Se a gente considerar o movimento de uma partícula de massa m sobre a influência da gravidade, né? Então a gente está numa condição, né? Assim, onde a gente tem aqui uma partícula de massa m e ela está a alguma distância r, né? E ela está se movendo, né? Aqui exatamente o que a gente está tentando representar. Então, o trabalho realizado pela gravidade ao mover essa partícula de massa m do ponto A, aqui à esquerda, até o ponto B, à direita, né, pode ser calculado. Né? E o trabalho vai ser, portanto, o trabalho gravitacional. Né? E vai ser a integral de linha, né? A integral de linha do produto escalar entre a força, né? Força gravitacional, e o elemento de caminho, né? E o elemento de caminho. Esse elemento de caminho é um vetor, né? Portanto, isso aqui é igual à integral entre as posições iniciais e finais, né? Certo? Da força gravitacional, nos G, Mzão, Mzinho, sobre R quadrado, né? Vezes dr. Portanto, isso aqui vai ser Gzão, Mzão, Mzinho, sobre R, calculado nos intervalos entre RA e RB. Tá? Portanto, isso vai ser G, Mzão, Mzinho, 1 sobre RB, menos 1 sobre RA. Ok? Então, o resultado aqui vai mostrar que o trabalho gravitacional é independente do caminho tomado. Tá? Ele depende apenas dos pontos de extremidades A e o ponto B. Tá? Próximo à superfície da Terra,
o campo gravitacional G é aproximadamente constante, com uma magnitude G igual a Gzão vezes a massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Isso vai ser aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Onde aqui, né, a gente está usando o raio da Terra para a gente calcular próxima superfície, né? O trabalho realizado pela gravidade, ao estar se mover um objeto, então de uma altura YA até uma altura YB, né? Então, aqui como a gente está próximo à superfície da Terra, as nossas condições mudam um pouco, né? Justamente porque a gente está usando uma função, né, de campo gravitacional que é quase constante, então fica mais fácil da gente poder trabalhar. E aqui é o caso em que a gente está querendo estudar. A gente está nessa condição de próximo da superfície e eu estou movendo entre as posições YA e a YB, né? Estou indo de YA até YB. Então, aqui, esse trabalho próximo à superfície, tá? Vai ser igual, por definição é a mesma coisa, né? Então vai ser a integral da força gravitacional V escalar elemento de caminho, né? Isso aqui, portanto, vai ser igual a menos a integral de YA até YB de mg, né? Massa vezes a aceleração gravitacional, que é constante aqui, dy, tá? Portanto, isso vai ser igual a menos mg vezes yb menos ya, né? Ok? Então, o resultado, de novo, é independente do caminho, tá? Independente do caminho, e é apenas uma função da variação da altura vertical, né? Portanto, é uma função de YA menos YB, tá? Então, nesses exemplos, se o objeto ele retorna para o ponto inicial, então o trabalho realizado por uma força gravitacional em um objeto vai ser zero ao longo de um caminho fechado, tá? Qualquer força que satisfaça essa propriedade para todos os caminhos fechados são chamadas de forças conservativas. Então, o critério para que seja uma força conservativa é que a integral circular, né, de F escalar ds, tá, seja zero. Tá? Seja zero. Então, isso aqui, então, é um caminho fechado. Ok? Isso aqui, se isso acontecer, a gente está falando de uma força conservativa. Tá? Estamos falando de uma força conservativa. Então, a definição aqui é exatamente isso, tá? Então, ao lidar com uma força conservativa, muitas vezes é conveniente a gente introduzir o conceito de mudança de energia, na verdade, de função de mudança de energia potencial, de variação de energia potencial, que vai ser o ΔU. ΔU vai ser igual a energia potencial, o UB, né, no ponto B, menos o A, que é a energia potencial no ponto A, né, entre dois pontos qualquer no espaço A e B, né? Então, a variação de energia potencial vai ser definida ΔU vai ser U de B menos U de A e vai ser, portanto, igual a menos a integral entre A e B de F escalar ds. Tá? Portanto, isso aqui é menos o trabalho, tá? Isso aqui é menos o trabalho. Então, quando aqui W é o trabalho realizado pelas forças no objeto. Então, no caso da energia, no caso da gravidade, o trabalho vai ser igual àquele W em si G, né?
E da equação que a gente encontrou, né, para o trabalho da energia da gravidade, a variação da energia potencial pode ser escrita, portanto, como sendo energia potencial gravitacional em RB menos energia potencial gravitacional em RA. E isso, portanto, da nossa equação, né, do trabalho nesse percurso, vai ser menos G, Mzinho, 1 sobre RB, menos 1 sobre RA, ok? Portanto, é o negativo do que a gente encontrou aqui, tá? Negativo do que a gente encontrou aqui. Então, muitas vezes vai ser conveniente a gente escolher um ponto de referência P, onde a energia potencial gravitacional, nesse ponto, é igual a zero. Então, no caso gravitacional, a gente escolhe o infinito como sendo o ponto de referência. Portanto, quando a energia potencial gravitacional desse ponto P for no infinito, a gente quer saber qual que é a energia potencial gravitacional no infinito, a gente vai definir isso como zero. Portanto, a variação da energia potencial, quando dois objetos, né, eles estão vindo de uma distância infinita até um ponto final P, né, um ponto final a uma distância R, né, ela vai ser dada a partir de UG, né? Então, UG, a variação de energia potencial vai ser a energia no ponto final, que é o ponto R, menos a energia potencial no ponto inicial, que aqui no nosso caso é o infinito, tá? Então, e isso vai ser igual a menos G Mzão Mzinho. Esse Mzinho tá tão pequeno que parece um índice, né? Mzinho 1 sobre R menos 1 sobre infinito. Tá? Portanto, esse segundo cara zero, né? Então a energia potencial aqui nesse ponto vai ser a única que importa, né? A nossa conta. Tá? Então essa aqui vai ser a nossa variação de energia potencial do ponto R, do infinito até o ponto R. Desta forma, a gente pode definir a função de energia potencial. Né? Portanto, a função de energia potencial para qualquer ponto R vai ser dada, né, por menos G, Mzão, esse G parece um 6, né? Menos G, Mzão, Mzinho, sobre R. E a gente está tomando, né, portanto, que a energia potencial no infinito vale zero. Tá? Então, quando um objeto é muito mais massivo, por exemplo, a Terra e um satélite, então a quantidade escalar, né, a energia potencial, o G de R, com unidades de energia, corresponde ao trabalho negativo realizado por uma força gravitacional no satélite quando ele se move de uma distância infinita, tá? Distância infinita, até uma distância R, a partir do centro da Terra. Tá? Então, o valor UG de R depende da escolha do que a gente está tomando UG de infinito igual a zero. Tá? Portanto, a diferença de energia potencial, UG de RB menos UG de RA, entre dois pontos, é independente da escolha do ponto de referência e, por definição, corresponde a uma quantidade física, o negativo do trabalho realizado. Tá? Próximo da superfície terrestre, quando a força, o campo gravitacional G é aproximadamente constante, então um objeto ele se move do chão até uma altura h, né, acima do chão, e a variação da energia potencial vai ser ΔG, que vai ser mais mgh. E o trabalho realizado pela gravidade vai ser WG, que é menos mgh. Tá? Então vamos agora de novo considerar um campo gravitacional G, tá?
E vamos definir que a variação de energia potencial por unidade de massa entre um ponto A até um ponto B, e a gente vai chamar isso agora de ΔV, beleza? Então, ΔV da gravidade, né? Vai ser definido, tá? A gente está definindo essa variável como V, é que o meu U parece muito um V, V gravitacional, tá? No ponto final, menos V gravitacional num ponto inicial. E o que é isso? Isso aqui vai ser a variação da energia potencial gravitacional por unidade de massa, tá? Por unidade de massa. Então, a definição de delta UG por M, tá? Então, de acordo com a nossa definição, esse delta VG vai ser igual a menos a integral de A até B de F escalar. Na verdade, não F, né? Mas é F por unidade de massa, escalar elemento de caminho. Tá? E isso, portanto, é igual a integral de A até B, menos a integral de A até B, do próprio campo gravitacional escalar ds. Ok? Tá? Então, ΔV aqui vai ser chamado de diferença de potencial gravitacional. Tá? A terminologia aqui, ela vai ser bastante complicada, né? Porque aqui, né, a gente está... Na verdade, ela é infeliz, essa terminologia chamada de diferença de potencial. Porque é muito fácil a gente misturar a diferença de potencial com diferença de energia potencial, tá? Então, a diferença de potencial gravitacional entre o ponto A e o ponto B, a partir, né, das equações que a gente encontrou para a energia potencial, e usando a definição de diferença de potencial, vai ser delta VG igual a menos a integral de A até B da força gravitacional por unidade de massa, né? Escalar ds. Isso, portanto, é menos a integral de A até B de GDS, né? Ah, mas você acabou de escrever isso. Não importa. Que isso é importante, tá? Então, exatamente como o caso do campo gravitacional, a diferença de potencial gravitacional depende apenas do emissão, né? A massa que cria o campo, tá? E R, que é a distância do centro da Terra. Então, fisicamente, ΔVG ele vai representar o negativo do trabalho realizado por unidade de massa pela gravidade, né? Ao mover uma partícula do ponto A até o ponto B, tá? Então agora, só que a gente não está falando de gravidade, né? A gente está falando em eletricidade, né? Então, o que a gente vai querer fazer agora é fazer extrapolar, né, essas coisas. Por que a gente começa usando gravidade? Porque a eletricidade e a gravitação são muito parecidas formalmente, né? As fórmulas que a gente vai ver na gravidade vai aparecer na eletricidade também, né? Então, por isso que a gente está fazendo todas essas coisas e a gravidade é mais fácil da gente entender. Então, o nosso tratamento da eletrostática vai ser semelhante à gravitação, né? Exatamente porque a força eletrostática Fe
também obedece uma lei de inverso de quadrados, né? Então, para a gente adicionar também, além disso, né, ela também é conservativa. Então, na presença de um campo elétrico e de forma análoga ao campo gravitacional G, a gente define uma diferença de potencial elétrico, né? Que a gente já tratou na última aula. A gente só mostrou como calcula do campo uniforme, mas aqui a gente vai mostrar de forma geral. Então, a gente define uma diferença de potencial elétrico entre dois pontos A e B, como sendo delta VE, e aí eu posso delta VE, Ezinho, né? Igual a menos a integral de A até B, dá. Só que aqui, né, vai ser a força elétrica e não a força gravitacional. Então, força elétrica, tá? De novo, coloquei exão. É. E ao invés de ser por unidade de massa, a gente vai usar por unidade de carga, tá? Então, vezes o escalar o caminho, né? Elemento de caminho. Portanto, aí se a integral de A até B do campo elétrico escalar ds, tá? Então, Q aqui, né? A gente pode até chamar de QT, para deixar mais explícito, tá? Vou deixar aqui QT, porque isso aqui vai ser a carga teste, tá? Vai ser uma carga teste. Então, a diferença de potencial, ΔVE, que a gente vai agora denotar apenas como ΔV, ela vai representar o negativo do trabalho por unidade de carga para a força elétrica, quando uma carga teste QT move de um ponto A até um ponto B. De novo, a diferença de potencial elétrico pode não ser, quer dizer, não pode ser confundido com a energia potencial elétrica, não é a mesma coisa. Então, as duas quantidades, elas estão relacionadas, né? Obviamente por causa do nome, né? A gente vê que elas estão relacionadas. Então, como que a gente vai relacionar? A gente vai supor um objeto com carga Q e ele está se movendo ao longo de uma diferença de potencial ΔV. Quando a carga está num... Então, a carga tem uma energia potencial do objeto que vai ser dado por ΔU igual a Q vezes a diferença de potencial, tá? Então, nas unidades SI, o potencial elétrico é volt, tá? Então, 1 volt, né? 1 volt. 1 volt é igual a 1 joule, tá? 1 joule por coulomb, tá? Então, isso aqui em símbolos é isso, tá? Então, esse daqui vai ser o volt que a gente trata, né? Ao lidar com o sistema em escala atômica ou molecular, né? 1 joule, ele acaba sendo uma quantidade muito grande de energia, né? Uma unidade de energia. Então, uma escala mais útil é o elétron-volt, que é definido como a energia que um elétron adquire ou perde quando ele está se movendo através de uma diferença de potencial de 1 volt, beleza? Então, 1 elétron volt vai ser, a nomenclatura é essa, tá? É o elétron, o Ezinho pequeno, V maiúsculo, tá? Vai ser igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. Que é a carga do elétron, né? Coulomb, por vezes 1 volt. Tá? Então, isso vai ser 1,6 vezes 10 a menos 19 já, tá? Tá. A gente usa elétron volt ao invés de joule, beleza?
E aí a gente consegue definir aqui o potencial elétrico, né? Que a gente ficou devendo na última aula, porque a gente só apresentou como calcula num campo uniforme, mas não definiu propriamente. Então, definido aqui, ok? Então agora a gente pode começar a brincar, né, com o que a gente faz com isso. Então agora vamos calcular a diferença de potencial entre dois pontos A e B cuja a carga é mais Q, tá? Então, o campo elétrico, aqui é bem diferente do caso do campo elétrico uniforme, porque a gente está agora numa situação bem mais genérica. Então, o campo elétrico produzido por Q vai ser, de acordo com a fórmula do campo elétrico, né? Igual a Q dividido por 4πε0 vezes R quadrado no sentido R chapéu, né? R chapéu vai ser um vetor unitário, né? Que aponta radialmente para fora, né? Para da localização da carga, tá? Então, primeiro, como que é o esquema, né? O esboço, né? Da situação, tá? A gente tem uma carga Q, né? E essa carga Q está gerando um campo elétrico, né? Então, essa carga Q vai estar gerando um campo elétrico e ele vai definir todo um espaço. A gente quer saber o potencial de um ponto A, então a gente colocaria uma carga teste nesse ponto A, e iria desse ponto A até um ponto B, ok? Então é isso, tá? Tá aqui nessa figura, a gente vê que R chapéu escalar ds, tá? R chapéu escalar ds, perceba que ele está fazendo um ângulo aqui, né? Então vai ser o módulo desse ds vezes o cosseno θ, porque é a projeção, né? É a projeção, né? No caminho, né? Então vai ser cosseno θ. E esse ds cosseno θ a gente vai definir como sendo dr, tá? Vai definir como sendo dr, tá? Que vai dar, portanto, ΔV por definição, V, ele está saindo de A e indo para B, né? Então, VB menos VA. O que é isso? Menos a integral de A até B, né? Do campo elétrico, né? Que é Q dividido por 4πε0 R quadrado. Na direção é chapéu. E escalar o elemento de caminho. Tá? A gente sabe que R escalar ds é dr, né? Então a gente substitui por isso. Então isso aqui é igual a menos a integral de A até B de Q sobre 4π ε0 R2 dr, tá? E isso, portanto, vai ser menos Q, ou a gente pode botar o menos lá dentro, né? Então, vai ser... esse menos vai sumir com a integral, né? Então vai ser Q dividido por 4π ε0 1 sobre RB menos 1 sobre RA. Ok? Então, de novo, a diferença de potencial ΔV depende apenas dos pontos iniciais e finais, né? Independente da escolha do caminho tomado. Então, como é o caso da gravidade, apenas a diferença de potencial elétrico é fisicamente significativa, né? Tem significado físico, né? E uma escolha adequada para um ponto de referência é necessário, e a gente, para poder setar a energia potencial como sendo a zero,
tá? A gente precisa acertar um ponto onde a... Não energia potencial, perdão, onde o potencial é zero, tá? Então, na prática, é frequentemente conveniente a gente escolher o ponto de referência como sendo o infinito, né? Igual a gente faz por gravidade. Então, de novo, no infinito, o potencial elétrico num ponto P, né, no infinito, pode ser calculado sem problemas, usando a diferença de potencial. Então, o potencial num ponto P usando o mesmo raciocínio do caso gravitacional, vai ser menos a integral, menos a integral do infinito até P, tá? Agora que eu tô pensando, na integral lá em cima, quando eu fiz isso, eu acho que. Eu não lembro se eu coloquei. Eu não lembro se eu coloquei esse infinito aí embaixo. Não, não. Eu acho que não tinha uma integral. Tá? Menos mal. Tá. Então não tinha. Eu não, não cometi nenhum erro. Mas beleza. Vai ser uma integral vindo do infinito até P, vezes a escalar. Então, vezes o escalar entre o campo elétrico e o elemento de caminho. Tá? Então aqui a gente está tomando eu usei a expressão direta, né? Não calculei integral. V no infinito igual a zero. Ok? Isso aqui é a referência. Que essa escolha para o potencial zero, né? Com essa escolha, a gente introduz uma função também, potencial elétrico, que vai ser V de R, onde R vai ser a distância do ponto da carga pontual, do objeto de carga pontual, com carga Q. Então, essa função V de R vai ser dada por Q dividido por 4π ε0 R, tá? Eu vou deixar separado para ficar bonitinho. Então, 1 vai ser 1 sobre 4π ε0, aqui tem só constante, vezes Q sobre R, tá? Vezes Q sobre R. Quando a gente tem mais de uma carga pontual, está presente, né? A gente está aplicando o princípio da superposição, e o potencial elétrico vai ser a soma dos potenciais de cada carga individual. E, portanto, então, para o caso de muitas cargas, V de R vai ser 1 sobre 4π ε0, vezes o somatório, né? Esse aqui, somatório horrível. Vezes o somatório de todas os QI sobre RI. Isso é igual a K, a constante elétrica, né? Vezes o somatório, de novo, somatório horrível, vezes o somatório de todos os QI sobre RI. Ok? Então, do ponto de vista, se a gente fizer um resumo de comparação entre a gravitação e a eletrostática, né? A gente vai ter o seguinte. Vamos lá. Na gravitação, de um lado de cá, e aqui a gente vai ter eletrostática. Qual que é a unidade fundamental na gravitação? A massa. Massa M. Na eletrostática vai ser a carga. Carga Q. Tá? Quem que é a força gravitacional? Fg igual a G, Mzão, Mzinho sobre R2, né? Negativo, chapéu.
Quem que é a força elétrica? Vai ser Fe igual a menos Ke, né? Menos a constante elétrica. Qzão, Qzinho sobre R2, sentido é chapéu. O campo gravitacional. Vai ser G, né? Que é Fg sobre M. E o campo elétrico é E, que é força elétrica sobre Q. Ok? Variação de energia potencial. Variação de energia potencial. Não sei porque eu escrevi isso nessa linha. Vai ser delta U, né? Que é menos a integral de A até B da força gravitacional vezes o elemento escalar elemento de caminho. Aqui, variação de energia potencial. Vai ser delta U menos a integral de A até B da força elétrica escalar elemento de caminho. Ok? O potencial gravitacional. Potencial gravitacional vai ser delta Vg que é menos a integral de A até B do campo gravitacional escalar ds. Potencial elétrico. Delta V E, né? Que a gente vai denotar como delta V só, né? Delta V que é igual a menos a integral de A até B do campo elétrico escalar elemento de caminho. Função potencial. Vai ser tomando Vg de infinito igual a zero. E aí, V de R vai ser menos GMM sobre GM sobre R. Né? Função potencial para o caso elétrico. Também é tomando V de infinito igual a zero. E vai ser V de R igual a K elétrico menos K elétrico, né? Vezes Qzão sobre R. Tá? Não, desculpa, não tem esse menos. No caso elétrico não tem. Então,
K elétrico Qzão sobre R. E o módulo da energia, a variação da energia potencial gravitacional vai ser igual a mgd, tá? Onde a gente G é constante, né? Por caso constante. E aqui, para caso elétrico, tá? O caso elétrico, eu vou tirar. O caso elétrico, como não tinha índice no V, eu vou pôr no 1. Vai ser igual a E, ED com E constante. Tá? Que aí a gente vai cair, né? No caso do campo elétrico uniforme, né? Ok? Então, aqui o resumo, tá? Das comparações, tá? Então, agora vamos supor que a gente levante uma massa. A gente vai continuar seguindo esse paralelo, justamente porque é mais fácil, tá? Então, a gente está levantando uma massa M até uma altura H, tá? O trabalho realizado por um agente externo, que no caso é quem está levantando, né, é positivo, tá? Então, o W externo vai ser igual a mgh e isso é maior que zero. O trabalho realizado pelo campo gravitacional é negativo, tá? Então, o WG vai ser igual a menos mgh, que vai ser menos o W externo, tá? Então, a mudança, a variação na energia potencial é, portanto, igual ao trabalho que você, que está levantando, realiza ao levantar essa massa. Então, como a variação da energia potencial gravitacional é menos o trabalho gravitacional, isso é igual ao trabalho externo, portanto, mgh. Se a gente tem um sistema eletrostático de cargas, tá? Então, aqui a gente está a gente faz aqui de novo, saiu da extrapolação, voltou para quer dizer, saiu da comparação e voltou para o nosso mundo, que é o mundo eletrostático. É montado, então, por um agente externo, um sistema eletrostático. Então, a variação de energia potencial vai ser igual a menos o W, que é mais o W externo. Tá? Ok? Isso é, a mudança da energia potencial do sistema é o trabalho que a gente precisa ser colocado por um agente externo para conseguir montar essa configuração eletrostática. Tá? As cargas são trazidas do infinito e elas são deixadas em repouso no final do processo, na posição final do processo. Tá? Então vamos começar agora com um sistema de duas cargas, uma carga Q1 e uma carga Q2, e elas estão infinitamente separadas, né? Portanto, se elas estão infinitamente separadas, a gente tem um sistema com energia potencial zero, tá? Então, agora, seja a energia potencial de Q1 num ponto P igual a V1, a gente vai ter a seguinte configuração. A gente pegou essas cargas que estavam no infinito e trouxe e aproximou elas, tá? Até uma distância R12, tá? Então, essas cargas agora não estão mais no infinito, portanto, existe um potencial entre elas, ok? Existe um potencial V entre elas, e a gente vai chamar essa configuração de V1, tá? Então, o nosso sistema vai ser assim. Temos uma carga Q1, uma carga Q2, portanto, a gente tem um dipolo, e esse dipolo está separado por uma distância R12, ok? Então, o trabalho W2 realizado por um agente externo ao trazer a segunda carga Q2, tá? Segunda carga Q2 do infinito até P, vai ser W2,
que é o valor da carga vezes o potencial V1, né? Como V1 é dado pela função potencial, né? V1 tem uma função potencial. V1 vai ser Q1 sobre 4πy0 vezes R12, onde R12 vai ser a distância medida até Q1, até o ponto P, do Q1 até o ponto P. Então, a gente vai ter que a energia potencial elétrica nesse sistema, U12, é igual ao trabalho de colocar essa carga 2 no lugar que ela está. Portanto, Q2 vezes V1, né? Isso vai dar 1 sobre 4πy ε0 vezes Q1, Q2 sobre a distância entre esses dois pontos, tá? Se Q1 e Q2 têm o mesmo sinal, o trabalho positivo precisa ser realizado para conseguir colocar, para poder superar essa repulsão eletrostática e as cargas na energia potencial do sistema vai ser positiva, né? Então, o 1, essa energia potencial 1, 2 vai ser maior que zero. Por outro lado, se os sinais são opostos, então a energia potencial vai ser menor que zero, né? Porque o produtório dessas cargas vai ser negativo, devido à atração, às forças de atração entre essas cargas. Para adicionar uma terceira carga Q3 ao sistema, e aí a gente montar uma brincadeira onde envolva agora não mais um dipolo, né? Mas mais as três cargas, né? Então, para montar essa carga Q3, a gente vai ter uma configuração. Porque a primeira configuração já está bem estabelecida, né? Aí a gente cola Q3 e a gente tem uma configuração assim. E aí qual que vai ser a energia para precisar, ou o trabalho, né? Vai ser um trabalho requerido, vai ser o W3, a gente usa o princípio da superposição, né? Então a gente vai ter W3. Não tô achando. Não tô achando. Achei. O trabalho W3 vai ser Q3 vezes o somatório dos dois potenciais, né? Que já estavam lá, pelo princípio da superposição, né? Então isso aqui vai ser igual a Q3 sobre 4π ε0 vezes Q1 sobre a distância de Q1 até a carga 3, então Q R13, mais Q2 vezes a distância entre a carga 2 e a carga 3. Então, Q23. Ok? Então, a energia potencial dessa configuração vai ser U igual a W2 mais W3. E isso vai ser 1 sobre 4πy0 1 sobre 4πy0 Q1, Q2 dividido por R12 mais Q1, Q3 dividido por R13 mais Q2, Q3 dividido por R23. E o que é isso? Isso aqui vai ser U 12 mais U 13 mais U 23. Então a gente consegue somar, né, de forma escalarmente, né, essas
essas energias, né? Então essa equação mostra que a energia potencial total é simplesmente a soma das contribuições para as partes distintas. Então se a gente generaliza para um sistema de n cargas, a gente vai ter que a energia potencial vai ser igual a 1 sobre 4π ε0 vezes o somatório de novo. Meu Deus, tá horrível. De I até N do somatório de J sempre maior que I, tá? Senão a gente soma duas vezes, tá? Então aqui a gente tá tomando igual a 1, tá? Até N, tá? Com de QI, QJ dividido por RJ, tá? Então, onde aqui a gente está colocando esse vínculo I maior que J, exatamente para evitar que a gente conte duas vezes cada par. Então, de forma alternativa, uma forma de contar cada par seria botar todo mundo, né, todos os I's e todos os J's, depois dividir o resultado por 2. Isso vai nos dar U igual a 1 sobre 8π ε0, tá? Vezes I igual a 1 até N J igual a 1. Agora, o único vínculo é que eles sejam diferentes, porque a gente não pode ter energia potencial entre os mesmos, né? Entre a mesma coisa, né? E aí, QI, QJ, R e J. Ok? Isso aqui vai dar um meio da somatória de tudo logo. De todos os QIs, né? Até N, vezes 1 sobre 4π ε0, somatório de todos os J's de QJ sobre RJ, né? Isso vai ser igual a um meio do somatório. Na mesma linha fica mais fácil, né? De I igual a 1 até N de QI vezes o potencial V de RI. Então, aqui V de R é a quantidade em parênteses, né? Que vai ser o potencial num vetor RI, né? Localizado em a localização de QI, né? Gerado por todas as outras cargas, tá bom? Então era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.